Muito bem, boa noite. Estamos aqui hoje com uma tarefa. Se eu fosse levar para o pessoal, cada vez que eu fosse falar do Evangelho, eu ia dizer que toda palestra é para mim mesmo, antes de tudo, né? E como eu sempre penso nesse aspecto, eu vou falar muito de mim. Em meia hora vai dar para falar bastante de mim. Até porque eu não tenho a pretensão de falar de vocês, porque eu não conheço vocês. Aliás, eu nem me conheço direito, vamos falar sério, né? Conheço um pouquinho. Mas, além do oculto que há em mim, que eu escondo às vezes, ou que eu desconheço, há muito do que eu conheço. E esse muito do que eu conheço, ele cabe muito dentro do contexto da palestra de hoje, que tem o título O Argueiro e a Trave no Olho. Todo mundo aqui já leu esse trecho? É pequenininho, tá? É o item 9 e 10 do capítulo 10. É algo que serve para a gente pensar de dois aspectos. Primeiro, se na citação do Evangelho que eu enxergo uma trave ou um argueiro no olho do outro e não enxergo o do meu, se nessa citação nós podemos interpretar que há a possibilidade de haver maledicência aí, ou que há a necessidade de haver uma crítica constante sobre o comportamento em grupo. Então, quando a gente parar para fazer essa análise, e eu contando pequenos trechos da minha história, talvez não interesse tanto a vocês, mas a mim fala muito. Talvez com esse aspecto a gente possa começar a entender o diferencial entre se fazer uma crítica constante ao outro, sem cabimento algum, apenas por inveja, apenas por maledicência, ou se dentro de um contexto há uma crítica onde você consegue analisar o erro do outro, reconhecendo o seu próprio. Então talvez esse seja o ponto fundamental desses dois itens do Evangelho, que não adianta nada eu enxergar o erro alheio e ocultar o meu. Eu gosto bastante de ler, tá? E como é pouquinha coisa, acho que ninguém vai dormir com a leitura não, tá bom? Tem uma colega que ela fala que a gente tem que ir por partes, tipo Jack. Vocês conhecem o Jack? Não foi legal, né? Mas acontece que a coisa funciona assim. Eu parto o texto de algumas formas para que a gente possa ir fazendo pequenas análises a respeito. Então vamos ao item 9. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou como dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do vosso olho. Vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis que podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso é profundo. Por quê? Porque quando eu elimino um defeito meu, antes de apontar o do outro, eu sirvo especificamente como exemplo. Mas mesmo assim, ainda num quadro social em que nós vivemos, nós incorremos no risco de ser taxados, né, como maledicentes ou exigentes demais. Então, o que acontece nesse contexto do Evangelho? Nós, na grande maioria das vezes, não conseguimos seguir à risca. Evidente que o Evangelho nos sugere que nos calemos diante dos defeitos alheios. E isso eu acho de suma importância, porque não faz sentido eu chegar... eu trabalho em obra, né? Não faz sentido eu chegar numa obra e encontrar com algumas pessoas que eu não convivo
e fazer uma crítica sobre o comportamento dela, sobre uma piada de mau gosto que essa pessoa fez, ou sobre uma fofoca que ela fez sobre um outro peão ali naquele momento comigo. Não faz sentido nenhum eu me posicionar a respeito disso. Porém, nós vamos pensar o seguinte: quando nós estamos convivendo em grupo, faz sentido nos calarmos diante dos erros? Não no sentido em que sejamos melhores que os outros, de forma alguma, mas não faz sentido nos calarmos diante dos erros pelo simples fato de que é um grupo que se pauta naquele momento pelo mesmo objetivo e que deveria, acima de tudo, se pautar, se motivar pela ética. Então vamos falar do Centro Espírita. Eu não posso falar de outro lugar, né? Posso. Eu vou falar do Centro Espírita. 14 anos de convivência dentro do Centro Espírita, tem bastante história. Tem gente que tem mais, né? Mas 14 anos para mim tá bom. Quando eu estou dentro de um grupo espírita, eu me pauto pelo Evangelho ou pelo conteúdo ético e moral do Livro dos Espíritos, e essa conduta ela tem que vir pautada dentro daquele contexto de respeito. Quando eu esqueço esse pequeno detalhe, eu estou aviltando, eu estou tirando o direito do outro da sua prática, ou o estou inibindo. Ou seja, dentro de um contexto social, religioso, doutrinário ou o que quer que seja, nós devemos, de todas as formas, nos pautar por qual palavrinha? Eu acabei de falar agora há pouco. Ética. Eu devo, de todas as formas, respeitar o outro, desde que esse outro não seja um João de Deus da vida. Vou citá-lo, né? Não tem como. Porque se eu vejo algo que está extrapolando o conteúdo moral, que esteja prejudicando alguém, mesmo que seja em menor escala, eu não devo me calar. Eu não devo colocar o erro do outro como se fosse uma coisa que esteja longe da minha realidade. Não, de forma alguma. Mas eu tenho que ter consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu procuro constantemente reformar dentro de mim. Kardec, em algum momento, ele diz o seguinte, que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz constantemente pela sua melhoria. Então, se eu me regro dentro da doutrina espírita, seja moral ou religiosamente, eu tenho que me esforçar constantemente para ser uma pessoa melhor, ou não. Não faz sentido eu fazer fofoca dentro do centro espírita, faz? Não faz. Não faz sentido eu criticar o trabalho de uma outra pessoa como se o trabalho da outra pessoa fosse pior que o meu. Não faz. Mas não, nós esquecemos a ética, esquecemos de recorrer muitas vezes àquelas literaturas fundamentais da doutrina espírita e nos pautamos por o quê? Pelo ego particular, individualista, e muitas vezes pela força do conjunto que deseja simplesmente e infelizmente se manter num status quo de poder. E isso, saindo do centro espírita, vai acontecer em todos os ambientes. A diferença é que quando estamos numa empresa, nós nos calamos, porque se nós não fazemos parte de um contexto, né, de poder, vou colocar diretoria numa escala qualquer que seja, se nós não fazemos parte desse contexto e passamos a falar algo que ocorre, somos mandados embora. Não somos? Demissão no ato. Não é assim que funciona? Não ocorre diferente dentro de um centro espírita, não. Se num determinado ponto estivermos fora do contexto, e esse contexto é o do poder, normalmente as pessoas esquecem o evangelho, esquecem os conceitos éticos e partem para o isolamento. Isolar aquilo que eles não concordam
porque muitas vezes não conseguem se pautar comportalmente dentro da própria doutrina espírita. Isso é um ponto fundamental. Muitas vezes aquele que aponta o erro do outro faz de tudo para elevar as suas próprias qualidades. E o que seria elevar as próprias qualidades? Sendo que há um erro por trás disso, seria ser hipócrita, seria se pautar numa conduta onde Jesus em algum momento também chama de túmulos caiados, né? Sorridentes por fora, bonitos até, perfumados, ó, delícia, né? Mas uma podridão de pensamento fora de série. Não precisa muito para nós encontrarmos pessoas que divergem conosco, não precisa muito, em qualquer ambiente, inclusive dentro da nossa família. Mas, dentro desse contexto moral, nós procuramos nos preservar de alguma forma, ou seja, agir compativelmente com o ambiente que nós estamos. Continuando, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Ou seja, nós não somos empáticos, nós não nos colocamos na situação daquilo que nós criticamos, para ver se nós faríamos igual, melhor ou pior. E não precisa muito, não precisa muito. Se a gente conseguir fazer uma análise com sinceridade, nós vamos descobrir rapidamente em qual posição nós podemos estar, se nós faríamos pior, igual ou melhor. Isso é fantástico. Que pensaria eu? O que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Eu seria motivo de crítica? Eu seria motivo de exemplo? Eu seria um modelo a ser seguido? Ou eu seria um motivo de mais falatório? Então, essa análise de conduta, ela tem que ser uma constante dentro da nossa vida, tá? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos. É muito fácil, nesses exemplos que eu dei, e na análise constante, nós percebemos quando há dissimulação. Quando, ainda estudando o básico da mediunidade, nós discutíamos muito naqueles momentos o problema do animismo, o médium anímico, do qual a maioria das pessoas acabavam taxando como mistificação, entre outras coisas, descontrole do médium. Eu acho uma barbaridade esse tipo de julgamento, tá? Então eu passei a estudar um pouco mais o assunto. Bom, existe o animismo? Existe o animismo. Existe a mistificação? Bom, um espírita trabalhando dentro de um centro espírita, numa sessão mediúnica, para participe de mistificação, ele tem que ser muito mau caráter. Tem que ser muito mau caráter. Falar algo que não está acontecendo, falar algo que não está percebendo, não se trata de animismo. É misticismo aliado com mau caratismo. É por isso que eu tenho uma birra danada com o médium ostensivo, principalmente aqueles que você chega perto e ele percebi isso, tô vendo aquilo, vai te catar. Precisa estudar um pouco mais a doutrina espírita, precisa ler um pouco mais sobre mediunidade, apesar que infelizmente muita gente favorece esse tipo de atitude dos médiuns, né? Por quê? Porque pelo fato de não aprofundar no estudo, não ter uma segurança naquilo que está participando, é muito mais fácil apelar ao médium ostensivo, achando que ele vai resolver alguma coisa, que vai ver algo. Esqueçam isso. É hora de nós nos posicionarmos e termos o pé mais no chão com relação à doutrina espírita. Como com efeito um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades,
pode ser ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo. Ele inverte a situação aqui, porque na maioria das vezes, quando alguém aponta o outro, ele não faz uma crítica construtiva, ele não eleva o trabalho daquele momento que está dando certo, ele vai querer se pautar, na grande maioria das vezes, nos erros. E nós temos que ter uma noção muito clara que nós não somos anjos, nós vivemos numa sociedade onde passamos tribulações constantes e nós temos altos e baixos todo minuto, a todo minuto. Uma hora nós estamos mal-humorados, eu cansava de falar, o dia que eu entrar no centro espírita de cara amarrada, de alguém me cumprimentar ou não responder, não levem a mal, sou eu. Eu não preciso mascarar as minhas emoções simplesmente porque há um status por trás disso. Mas também não significa que eu tenho que sair maltratando todo mundo porque eu estou de mau humor. A coisa é muito simples. Então nós temos que nos observar com relação a isso. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Então aquele que é maledicente, ele está muito pautado no seu próprio orgulho. Muitas vezes está pautado na inveja, e isso é complicado de falar, mas ocorre, na inveja do que o outro faz. E isso acaba comprometendo toda uma estrutura muitas vezes, seja familiar, seja no trabalho, seja na igreja, seja no centro espírita. Então nós temos que nos preservar todas as vezes. Eu ia dizer o seguinte, a princípio, existe uma diferença muito grande entre se fazer fofoca e se fazer crítica a respeito da convivência em um grupo. Eu tenho um blog do qual eu relato fatos ocorridos dentro de centros espíritas. Os únicos que podem reclamar daquele blog são os personagens não identificados, mas que se identificam nas histórias. Normalmente nesses textos eu coloco o fato ocorrido, a análise que cabe dentro da doutrina espírita e o fechamento moral que eu acredito que deveria existir por trás disso. Isso faz com que eu constantemente, pelo menos para mim, eu não estou pretendendo que os outros enxerguem em mim algo que não seja de fato que enxerguem, mas geralmente quando eu escrevo sobre uma situação, eu faço uma análise muito profunda daquilo que eu sou. Eu faço uma análise constante a respeito e tento exigir o máximo de mim. O grande problema é que quando você faz uma observação, uma crítica, escreve sobre um determinado problema, você acaba sendo rude na interpretação alheia. E isso machuca, né? E machuca bastante. Mas não machuca quem não tem nada a temer. Até ajuda, de alguma forma, para que a pessoa faça uma reflexão constante a respeito. O grande problema nessas questões é que existe uma forma de se pronunciar um fato ocorrido. E essa forma, dentro do que eu escrevo, ela está pautada dentro de Kardec, dentro dos conceitos morais, dentro dos conceitos em que nós devemos ou deveríamos estudar para aplicação constante. Não há o achismo. Eu não achei que fulano fez algo e por isso eu estou relatando. Não, há um aprofundamento a respeito disso, há uma pesquisa dentro da doutrina espírita e onde nós podemos chegar num desfecho. Talvez nesse contexto, se nós pararmos para analisar e sairmos das questões das rixas pessoais, nós vamos ver uma coisa muito importante, que não há melhoria onde todos se calam. Não há melhoria. Não é uma constante se dizer, dentro das palestras espíritas, que o mal se sobressai porque o bem, ele é tímido?
Fazer uma crítica não significa que você seja uma pessoa melhor, mas se você partir para uma estrutura mais social, mais filosófica da coisa em si, que é o nosso relacionamento, nós vamos perceber que a nossa sociedade, ela se movimenta, ela melhora constantemente, justamente porque há crítica, porque há o monitoramento, porque há a pegação no pé, o que é muito diferente de simplesmente fazer fofoca. Olha, fulano está de saia curta, olha, fulano está de camiseta mostrando os músculos, olha não é isso que nós estamos defendendo. O que nós estamos defendendo é que há a necessidade de se fazer sempre uma análise pessoal a respeito daquilo que estamos vivenciando, daquilo que nós estamos enxergando, tentar nos colocar na posição, e se nós faríamos melhor, nós temos que tentar alcançar as pessoas de alguma forma. Mas as pessoas, na grande maioria das vezes, não estão simplesmente interessadas nos exemplos mudos, elas querem os exemplos espalhafatosos. Então eu poderia aqui hoje usar o Evangelho de diversas formas a meu favor, da mesma forma como as pessoas costumam, aparentemente sendo boazinhas, usá-lo também a seu favor. Todo o contexto de estudo, e hoje esse se enquadra também da mesma forma, deve nos levar a essa questão: qual o meu posicionamento diante daquilo que eu estou participando e diante daquilo que eu estou convivendo com as pessoas? Se o que eu estou aprendendo eu estou pondo em prática, eu estou fazendo valer não só aqui dentro, mas fora do centro espírita, na família principalmente, né? Tomar muito cuidado com isso. Não adianta ser bonzinho, alço, tá? Lá dentro de casa a coisa passar batida. E aí, pessoal? Sim. Vou tentar dar um exemplo muito simples sobre conivência, né? Você está andando com um grupo de amigos e eles vão lá dentro de uma loja e roubam alguns chocolates. Você não roubou, mas você viu. Mas você gosta daquele grupo de amigos, você sente prazer de participar, de estar com eles. Você sai de novo. Eles roubam novamente chocolates. Eu vou falar só de chocolate, porque tem gente que é fanático por chocolate, tá? Eles roubam de novo. Você continuou não roubando chocolate, mas você tem medo de ser expulso daquele grupo de amigos, porque você tem um bom relacionamento, você acredita neles como amizade. Um dia, se você tentar falar algo, eu vou entregar lá para o seu Zé do mercadinho que vocês roubam chocolate. Essas pessoas podem falar assim para você, mas você está junto. Então não abra a sua boca. Me defenda. Moralmente falando, dentro de um centro espírita, dentro de um trabalho como aquele e muitos outros que ocorrem diariamente, ocorre isso. A nossa compra com pequenas coisas, com favores. Parem bem para analisar se em algum momento de convívio dentro do centro espírita já não tentaram te comprar. Porque se você não for comprado, você está fora. Ajudou? Então é isso que acontece. Trabalho de cura nem se fala, né? Mas é isso, pessoal. De alguma forma, eu particularmente vejo sempre isso. Alguns colegas
Eu acho que não, mas alguns colegas, uma vez eu conversando, me disseram o seguinte, nas minhas reclamações com determinadas situações nos últimos meses que eu vivenciei. Me disseram que eu estava sendo muito exigente com as pessoas, pautado numa conduta minha, tá? Para exemplificar, eu não sou perfeito, eu sou ruinzinho, bastante, tem hora, eu tenho bastante defeitos que estão ali sob controle, eu os observo a todo momento, mas eu penso o seguinte, que quando nós nos dedicamos em conjunto a algo, todos que estão ali têm que se dedicar de corpo e alma. Não vem com essa de que há muita exigência. Isso não existe. Então a nossa conduta, a partir do momento que eu assumo um determinado trabalho e um grupo está inserido nisso, ela tem que ser uma só. É uma conduta ética. É uma conduta ética que vai se transformar numa conduta moral se houver sucesso nisso tudo. Fora isso, meus amigos, é só fanfarra. É só dizer que está em algo por nome. Maravilha. Agradeço aí a paciência de vocês. Críticas, meteção de pau, vocês podem ficar à vontade, eu não tenho problema com isso. Inclusive eu gravo minhas palestras para eu mesmo ouvir as besteiras que eu falo, tá? E coloco no YouTube. Isso se chama o quê? Tanto os meus textos como as minhas gravações, é não ter medo do que eu falo. Muito obrigado. Vamos à nossa prece?